Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mário Quintana, tá? Grande poeta brasileiro aí, e falar um pouquinho sobre um trecho dele que apareceu para mim lá no Instagram, numa página do Instagram. Vou deixar o link para vocês aí também, tentar atualizar os anteriores, tá? E ele fala sobre a relação da poesia com a ideia de realidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso e discutir um pouco essa questão, discutir um pouco o que significa isso, realidade e tal, e quais são as possibilidades de conexão da poesia com isso e tal, tá? Continuo um pouco gripado aqui, como eu falei com vocês ontem, né? Então, enfim, desculpem essa questão da voz e tal, mas dá para fazer o vídeo. Inclusive isso aqui está me ajudando a sobreviver esse inferno absurdo que eu estou vivendo. Enfim, então é isso, né? Mário Quintana e a poesia como parte fundamental da realidade, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito. E o meu romance está na editora, talvez saia até essa semana agora aí que vem, né? E aí eu já anuncio para vocês aqui, tá? E também a capa desse livro aqui, né, que vocês estão vendo, é um quadro do pintor René Magritte, tá? E vai ajudar um pouquinho também a gente a discutir essa questão aí do vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Mário Quintana e a poesia como parte fundamental da realidade. Antes de ler o trechinho do Mário Quintana, que apareceu para mim lá, né, e no qual ele fala sobre essa questão aí da poesia e da realidade, eu já vou mostrar os livros que eu tenho aqui do Mário Quintana, que eu tenho 7 livros dele, tá? E já li 5 e tem um ali que eu li alguns trechos, né? Então tem os Esconderijos do Tempo, tá aqui, né? O primeiro, tá? O que mais aqui? Tem esse aqui que se chama, que é uma nova antologia poética, tá? Essa aqui é uma edição antiga, né? Nova antologia poética do Mário Quintana, certo? E aí tem várias poesias aqui e tal. Esse aqui eu já li inteiro também. Tem esse aqui que é o Preparativos de Viagem, que eu li inclusive no início do ano ou no final do ano passado, mas tem pouco tempo aí, tá? Que eu li. Esse aqui, que é um dos mais extensos aí, né? Tem mais de 200 páginas aqui, que é o Apontamentos de História Sobrenatural, que eu também li, acho que foi o último dele que eu li, tá? Eu li esse ano. Esse aqui, que na verdade eu li só alguns pedaços aqui, porque são piadas na verdade, né? Ora Bolas, o Humor de Mário Quintana, tá? E é uma compilação do Juarez Fonseca, tá? Então tá aqui. E aí esse aqui é o Baú de Espantos, que eu não li inteiro, né? Li alguma coisa dele aqui, o início e tal. Inclusive eu usei também o Baú de Espantos do Mário Quintana no meu romance, que tá saindo agora aí, tá? E o Caderno H, que eu já li inteiro, né? O Caderno H eu já li inteiro, inclusive separei também aqui 3 poemas curtos aqui do Mário Quintana, que são poemas em prosa, né? Que também podem ajudar a gente a refletir essa questão aí do vídeo de hoje, beleza? Então, pessoal, vamos lá, né? E outra coisa que vai ajudar também a gente é um trecho do Mia Couto, no qual ele fala da questão da relação da literatura com o erro, tá? E aí já deixo aqui também a dica do Histórias Abençoadas. Mia Couto também tem uns 10 livros aqui que eu tenho dele aí, que eu já li. E, bom, esse aqui é um dos melhores, tá? Histórias Abençoadas, deixo a dica para vocês aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o trecho do Mário Quintana, tá? Tá aqui, né? Ele diz o seguinte lá, tá? É uma entrevista, né, que ele tá ali concedendo para um canal de televisão e tal, e aí ele faz esse comentário sobre a relação da poesia com a realidade, tá? Ele diz o seguinte: a poesia para mim não é uma fuga da realidade como os outros pensam, é um aprofundamento da visão da realidade, o aprofundamento da visão que a gente tem da vida e o aprofundamento em si mesmo. A poesia para mim, ele continua, né, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. E eu lembrei imediatamente quando eu ouvi esse trecho dele aqui dos outros mundos. Tem um poema dele que está no Caderno H, mas eu não achei, né? E que ele diz que a verdadeira voz do outro mundo, né, a voz do além e tal, seria o choro do neném recém-nascido, né? E tal, enfim, então é uma sacada que ele teve ali, tá? E aí, bom, enfim, então ele pondera isso aqui. E aí a questão é a seguinte, né? Essa questão aqui é muito interessante, porque tem muita gente
que pensa a poesia como algo... Não, a poesia é você ficar ali escrevendo, viajando, né, criando, enfim, né, sentidos absurdos para as palavras e tudo mais, ou meramente ali um sentimentalismo vazio e etc e tal. E na verdade é muito mais que isso, né? A poesia é muito mais que isso, né? E quando ele diz que não é uma fuga da realidade, mas sim um aprofundamento da visão da realidade, eu concordo plenamente com ele. E diria, inclusive, duas coisas aqui já em relação a esse trecho dele, né? Primeiro, quando ele fala de que não é uma fuga da realidade, é legal, inclusive, quando a gente escuta essas palavras que, de certa forma, né, no nosso ponto de vista, interpretam de maneira meio ingênua, né, algo que a gente acha interessante ali e tudo mais, a gente até achar, né, diálogo com outras formas de reflexão sobre essa mesma palavra para poder entender ali o sentido mais amplo que ela mesma carrega. Por exemplo, a própria palavra fuga, né? Quando a gente vai no Johann Sebastian Bach, lá, que é o início da música clássica, né, da música chamada clássica, o que ele apresentou como inovação ali foi justamente a fuga bachiana, que é, enfim, que é uma alternativa ali à música anterior, e que instaurava ali um novo tipo de composição que foi se ampliando ali cada vez mais, né? Então, quer dizer, a própria fuga, ela está na realidade também, né? Enfim. E então é um aprofundamento da visão da realidade, isso é fato também, porque através da poesia você amplia o seu rol de sentido, as suas interpretações das coisas, você abre a sua mente para uma série de possibilidades, né? Enfim, poderia dar 500 exemplos aqui. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a cadeirada que o Datena deu lá no Pablo Marçal, e quando eu vi aquilo, eu comecei a pensar em possibilidades alternativas de conexão simbólica para aquela cadeirada, e lembrei que o Guy Debord, enfim, né, denunciava um certo caráter passivo, né, do espectador da sociedade do espetáculo, que invariavelmente está ali, né, nessa conexão sentado na poltrona. Então, quer dizer, aquilo foi uma conexão metafórica e ao mesmo tempo uma poesia também, né? Foi uma contribuição poética e ao mesmo tempo crítica, porque a poesia não é só, né, como muita gente acredita, lirismo vazio, sem, né, enfim, sem conexão com o mundo mais amplo, né? Muito pelo contrário, é um aprofundamento muitas vezes, porque além de ser ali o próprio poema que você está lendo, né, ele já em si mesmo, ele já é um exercício ali de ampliação de sentido, de testes, né, de conexões diferentes das palavras e tal, mas a leitura da poesia e para quem escreve, né, também a própria escrita, e mesmo quando a poesia não está só no livro, né, quando ela está numa canção, quando ela está no muro da cidade, quando ela está aí, né, por aí na internet, ela é um exercício de teste de conexões simbólicas diferentes daquelas que são comuns, né? O normal da poesia é ser diferente, né, digamos assim. Então, quer dizer, isso aí vai te treinando, enfim, você vai ali ganhando, né, cada vez mais uma habilidade de entender essas conexões diferentes, e isso, enfim, você pode exercitar em qualquer coisa. Você pode exercitar numa conversa, num bate-papo com os amigos, né, e muitas vezes isso sai de maneira involuntária, porque você está ali mesmo, isso já está na tua cabeça ali, e você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso, enfim, né, até mesmo praticando um esporte, né, quando você produz algo diferente ali. O drible, né, ele tem algo de poético, porque ele muda ali enfim, uma cena, né? Então, enfim, é bem isso, né? A poesia é um aprofundamento, ela é mais do que meramente, né, um exercício de lirismo vazio e tal, ou sentimentalismo vazio, como muita gente acredita, né? E aí ele diz também que isso aprofunda a visão que a gente tem da vida e aprofunda a nossa visão sobre nós mesmos. Também tem isso, né? Porque esse, inclusive, essa é uma das contribuições da literatura para a vida e da própria filosofia também, tudo mais, de tudo que a literatura tem ali de rico, né, para poder transmitir para a gente e tudo mais. E aí ele finaliza dizendo que é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros, e talvez dos outros mundos, e um reconhecimento e uma criação, né, de outros mundos e de outras realidades, né, porque a realidade, ela é, na verdade, tudo. Eu entendo que realidade é uma palavra que designa tudo, né, porque realidade, quando você vai no dicionário, vamos começar a pensar isso aí, né,
Tá aqui o dicionário de sinônimos, tá bem velhinho aqui esse dicionário, mas é velho de guerra, né? Tá aqui. E ele, um dos sinônimos, né? Um dos significados aqui, um dos sinônimos da palavra realidade, é justamente, está aqui, né? Na página 931, existência, né? Existência. E aí tem outros, né? Tem certeza, tem a realeza, porque aí, né, a realidade também tem a ver com o real do rei, né, e tal. E, bom, ser, né, e verdade e tudo mais. Mas um dos sentidos da palavra realidade é a existência. A poesia existe, assim como o pensamento existe, o exercício do entorpecimento com a droga também existe. Então, quer dizer, tudo isso existe, né? É tudo realidade, né? Tem gente que gosta de distinguir essas coisas e fala que você foge da realidade, que você e tal. E isso é uma visão equivocada, né? Bom, e aí, pessoal, vale a pena entender isso de maneira mais ampla, porque para além dessa distinção estrita, né, de fuga da realidade, de realidade profunda, etc. e tal, existem outras distinções que muita gente faz para poder que acabam entendendo a poesia de maneira menor, que acabam, enfim, e de maneira menos, de repente, inteligente, menos enriquecedora, né? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? O Gustavo Bernardo, que é um professor da UERJ, ele tem esse livro aqui que eu já li, inclusive, há muitos anos, né? E ele aqui desenvolve uma reflexão sobre a conexão da palavra realidade com a palavra ficção, né? Para dizer, inclusive, o que é a vida, né? Que a gente tem aí na nossa vida. E aí está aqui na página 15, ele diz o seguinte, né? Nos livros didáticos, a metáfora costuma ser considerada apenas um recurso retórico da ficção, quando se concentra a comparação entre dois termos em apenas um deles. No entanto, toda a linguagem pode ser percebida como metafórica, se as palavras não são as coisas que designam. Para Wayne Boff, não apenas toda linguagem é metafórica, como toda a nossa vida não passa de uma metáfora. E aí ele continua aqui. Aqui já tem uma questão que é interessante de ponderar, porque quando ele diz que toda linguagem pode ser percebida como metafórica, se as palavras não são as coisas que designam, a gente pode pensar isso aí, tentar aprofundar isso para dizer que, na verdade, as palavras e as coisas em conexão, elas são a conexão, né? Isso já é uma visão, é um aprofundamento da questão. E aí, isso está de acordo com a ideia de que tudo é metafórico, né? E, enfim, então esse ser, o que é? Porque quando você mostra, por exemplo, né, sei lá, uma bola de futebol para alguém, imediatamente a palavra bola de futebol, a expressão, né, bola de futebol surge na cabeça da pessoa. Por quê? Porque aquele objeto ali, ele está conectado com aquela palavra, com aquelas palavras, com aquele sentido e tudo mais, imediatamente na cabeça das pessoas. E aí, isso não apaga o fato de que a palavra não é o objeto, né? E por isso é interessante ponderar esse caráter aí que tá. É interessante essa ponderação de que a realidade é metafórica também, porque de fato a palavra remete ao objeto de maneira metafórica, mas ela é o objeto também, porque a gente pode entender isso aí como como um ser complexo, né? E não como unidades separadas que estão ali, tudo eventualmente conectadas. Inclusive tem vários objetos que com o passar do tempo ou com a modificação de uma língua para outra, se modificam radicalmente de sentido. Também tem isso, né? O que também não apaga o fato de que essa outra conexão também é metafórica e também é um ser complexo, né? E como a poesia exercita isso, né, de maneira muito, muito constante, né? A poesia ela ensina muito para a gente sobre isso, né? Sobre esse caráter ali, enfim, metafórico da realidade, sobre esse caráter de... Porque quando você começa a perder essa capacidade de interpretar as coisas de maneira diferente em vários contextos, ou de criar conexões novas entre as coisas, você começa a virar uma espécie de escravo do significado. E aí você vira um escravo da rotina, você vira um escravo do cotidiano banal, e isso emburrece, né? Mesmo que, em alguma medida, muita gente não ligue para isso e tudo bem, né? Mas, enfim, na minha perspectiva, isso vai limitando, né, a nossa capacidade de percepção e isso, enfim, né, isso é um problema. Para além do fato de que a gente que está ligado à filosofia, está ligado à literatura, está ligado, enfim, né, à história do pensamento, à ciência e tudo mais,
a gente gosta de ficar, enfim, alertando para essas coisas e ao mesmo tempo ponderando aí essas riquezas que existem na linguagem e na literatura. Então ele continua aqui, pessoal, vamos lá, né? A metáfora surge sempre no lugar de outra coisa, precisamente daquilo que não se sabe. Às vezes do que se sabe também, né? Se aceita o caráter metafórico de qualquer linguagem, precisa admitir que todo discurso é ficcional. Aqui ele faz a conexão da ideia de realidade com a ideia de ficção, né? E aí ele diz, né? Ele continua aqui no final, ele pondera o seguinte: meu argumento é, temos acesso ao real apenas através da mediação dos discursos. Todo discurso elabora ficções aproximativas à realidade, portanto todo discurso funda-se pela ficção. Logo, todo discurso é ficcional. Eu mudaria, que eu escreveria de uma outra maneira isso aqui, né? Porque a gente não tem acesso ao real apenas através da mediação dos discursos. O discurso é real, ele existe, né? Ou seja, né, repetindo aqui o exemplo, a palavra bola está conectada com aquele objeto bola, né? Essa conexão ela não é uma conexão absoluta, né, mas nem a conexão dos elementos da matéria ali, enfim, é absoluta, né? Ela pode migrar para uma outra forma, basta que um contexto ajude a isso. Então, assim, o que a gente tem acesso, eu prefiro dizer que a gente tem acesso enfim, né, aquela matéria bruta da coisa, através da mediação dos discursos. E aí todo discurso elabora ficções aproximativas, não à realidade, mas à matéria bruta dos objetos, dos acontecimentos e tudo mais, né? Tanto no sentido de desenhar um esboço, enfim, portanto, algo parcial ali sobre a coisa, mas também para poder, enfim, gerar ali aberturas de reflexão e tudo mais, né? E aí, por isso que é interessante entender, né, ou saber tanto o sentido comum quanto as metáforas possíveis, e você vai ampliando ali o seu horizonte metafórico e você vai enriquecendo a sua linguagem assim. Então, o discurso se funda... isso que a gente chama de realidade, né, é a mescla entre a matéria bruta dos acontecimentos, das coisas e tudo mais, e aquela incomensurabilidade de cada pessoa com linguagem, né? E com descrições, com narrações, com um sentido, né? E isso tem uma pegada ficcional bem, né, bem significativa, tá? Então, enfim, interessante essa ponderação aqui. E isso a gente pode entender até melhor isso, né, pensando no Aristóteles, por exemplo, está aqui, né, a poética do Aristóteles, quando ele fala da questão da catarse, né, e aí que seria justamente a forma como nós reelaboramos o sentido das obras de arte. Então, no caso que ele estava ponderando lá, as peças, né, do teatro grego e tal, mas isso acontece em toda a conexão com as obras de arte. Agora, isso na verdade acontece com tudo na vida, né? Então, da mesma maneira que você assiste um filme e você puxa dali várias conexões de afeto e de repulsa, enfim, sei lá, né? Você se amarra ali numa cena, você gosta de alguma coisa que o personagem fez, você passa a fazer aquilo igual, você passa a tentar ser daquela maneira naquela situação e tal, porque isso te influenciou de alguma maneira. Até essa própria palavra influenciadores aí que existe hoje é bem isso, né? Quer dizer, as pessoas veem ali o cara fazendo um esquema ali no Instagram ou no Facebook e achei bacana, vou fazer também e tal. A relação que a gente tem com as obras de arte é bem essa. Agora, essa relação, ela é assim com tudo. Um amigo seu chega para você, conta alguma coisa bacana que ele fez, você acha bacana, você faz também, você adota aquela prática ali para você, e você está fazendo exatamente o que o Aristóteles está dizendo lá que as pessoas faziam com as peças de teatro na Grécia e que as pessoas fazem hoje com o cinema e tudo mais, tá? Então, interessante pensar isso aí, porque isso denota também essa relação que a gente tem com a realidade, ou melhor, né, essa relação que a gente tem com a vida, que é, enfim, a realidade que se compõe das coisas, acontecimentos e conexões e pessoas com a maneira como a gente relê isso e reinterpreta isso e nomeia isso e desloca isso e vai aprendendo e desaprendendo e etc e tal, tá? Como eu falei agora da questão do cinema, né, tem um poema interessante do Leminski aqui, no Distraídos Venceremos, que ele fala exatamente sobre isso, e que também merece aqui um deslocamento, né? Ele diz aqui
na página 40, ele fala o seguinte, tem um poema chamado Antilo Son Pittore, né? E aí embaixo tem um outro aqui, que é uma continuação que não tem nome, não tem título. Ele diz o seguinte: podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade, eu fico com o cinema americano. Então, assim, na verdade ele está aqui fazendo ele está invertendo, né, essa lógica, né, de a realidade é muito chata, bacana, e a ficção, né? Agora, no fundo, essas duas coisas estão conectadas o tempo todo e a própria construção que ele faz aqui denota isso, né? E, quer dizer, é o que eu falei aqui, você pode perfeitamente adotar ali uma perspectiva diferente porque você acha que a realidade que você está vivendo, ou que o teu contexto ali carrega, é muito banal, ou é muito pobre ali de riqueza, pobre de riqueza, né? E aí você quer ali ampliar, e aí você acha, e você vê essa possibilidade de ampliação numa obra de arte, num filme, numa música, enfim. E quando a gente fala isso, né, as pessoas estão... A gente vive todo dia, a gente escuta uma musiquinha que a gente se amarra, e isso traz ali toda uma amplitude para a gente, que é a mesma que o cinema usa para poder sublinhar uma cena, né, num filme e tudo mais, né? Então, quer dizer, isso aí está em toda a vida de todo mundo, não tem muita essa distinção não faz sentido, e eu concordo plenamente com o Mário Quintana. E aí, vou finalizar falando dos 3 poemas dele aqui, mas deixo algumas dicas com vocês aqui de algumas questões adjuntas, né, que podem auxiliar a pensar isso aí. Tem esse livro aqui do Carlo Rovelli, A Realidade Não É o que Parece, e para vocês verem como a própria física, né, enfim, nas últimas décadas aí, nos últimos 100 anos, na verdade, está se deslocando para outras perspectivas e radicalmente diferentes, por exemplo, da estupidez da psicanálise, por exemplo, que é uma coisa que não tem inteligência para acompanhar isso aqui, tá? Eles ficam muito presos em nosopatias, enfim, né? E isso empobrece, tá? Então esse livro aqui do Carlo Rovelli é excelente para poder entender isso aí, tá? E tudo mais. E aí, isso me lembra também um texto aqui do Marcelo Gleiser, no Retalhos Cósmicos, que eu já até falei sobre esse texto aqui, que se chama justamente A Importância do Imperfeito, né? Está aqui na página 189. Ele desenvolve várias coisas interessantes aqui, fala que na física moderna o imperfeito ocupa um lugar de honra, de fato. Se a natureza fosse perfeita, o universo seria um lugar extremamente sem graça. E ao mesmo tempo ele fala da conexão dessa discussão com a arte, né? Ele diz aqui na 190, nas artes, exemplos do rompimento com essa busca da perfeição são fáceis de serem encontrados. De certa forma, quase toda a pintura moderna é ou foi baseada nesse esforço de explorar o imperfeito, né? Note que romper com o perfeito nas artes não significa de modo algum romper com o belo. E aí ele continua explicando aqui, e é basicamente isso, né? Essa convivência com o imperfeito é o aprofundamento da poesia, né? E é uma das riquezas que a poesia ensina pra gente aí, porque o imperfeito ele é parte, né, daquilo que supera o comum, o banal, o repetitivo e etc e tal, tá? É bem isso que o Miyakoto fala também aqui, pra gente partir para a fala do Miyakoto, quando ele diz, né, na biologia o erro é entendido como um motor da evolução. A mutação é originada por um erro. Ele está falando porque ele é biólogo também, né? A mutação é originada por um erro. E se não houvesse mutação, a vida não vingava. A nossa ideia sobre o erro é alguma coisa que é errada, ela própria, né? E no fundo, como diz o Mário Quintana, né, a poesia aprofunda as coisas. No fundo, aquilo que nos surpreende, aquilo que nos faz encantar, é alguma coisa que não está no domínio do previsto, não está no domínio da lógica previsível. O que significa que a arte elabora muito na base do erro. Como dizia o vosso poeta, né, o que interessa é errar bonito. E o Manuel de Barros dizia isso, né, o que ele fala. E a poesia nasce desse erro que se faz na beleza, né? Então é um pouco isso, ele está citando o Manuel de Barros. E realmente é isso, né? Na biologia existe a discussão do DNA, né? Tem aquele corrimão, né, com os nucleotídeos lá, com a cadeia, né, de bases ali, né, a dupla hélice, né, e tem aquelas ligações transversais eu esqueço esses nomes aqui, adenina, guanina, citosina e timina, né, que se articulam nos degraus. E aquele corrimão, ele possui, segundo, né, os biólogos explicam,
uma força fraca ali que permite que o corpo, que a estrutura genética e tudo mais se modifique em algumas ocasiões, né, quando o ambiente exige, né? E é disso que o Miyakoto está falando quando ele fala da questão ali da variabilidade genética e tudo mais. Isso, evidentemente, que o Darwin chamou de adaptação, mas a gente pode chamar de outras coisas também, se a gente quiser, né? Até porque a palavra adaptação me parece meio pobre para descrever esse processo aí. Eu acho que é algo mais amplo que isso. Mas enfim, né? E aí, pessoal, por último, vale citar também aqui esse livro do John Horgan, O Fim da Ciência, e ele fala aqui na página 279, ele diz que existe algo mais semelhante à poesia no futuro da ciência. É bem isso, né? O que a gente tem visto aí nas últimas décadas e no último século, né? Se a gente for pensar bem aí, né? Tá? E essa conexão da física com a poesia, isso só amplia a grande verdade que existe nessa fala do Mário Quintana, né? Que também está presente aqui, né, nesse quadro do Magritte, como eu falei para vocês, né, que o nome desse quadro é A Condição Humana, né? E aí vocês veem aqui que está, né, tem o quadro e tem a paisagem ali, né? E o quadro e a paisagem estão mesclados, né? É basicamente essa ideia de que a palavra e a coisa são, enfim, interconectados, né? Isso aqui é até uma forma, enfim, enigmática e, né, enfim, é uma charada visual que ele fez para a gente refletir essas coisas, né? E isso é bem interessante porque a realidade é isso aqui, né? A condição humana é bem essa, né? Nomear as coisas e se conectar com os acontecimentos a partir de relatos, de perspectivas, né? O fato é o seguinte, né? E esse seguinte do fato é a linguagem, né? É a imagem, é a leitura que você faz daquilo, e etc e tal, tá? E por último, pessoal, não vai dar tempo de falar de tudo, né? Deixo apenas aqui 3 poeminhas rápidos aqui do Mário Quintana para poder ajudar, né, até a colocar mais volume, né, nessa fala dele, tá? Ele diz aqui na página 114 do Caderno H, ele diz o seguinte, está aqui, né, o Caderno H, tá? Eu vou falar aqui 3 poeminhas rápidos desse livro para finalizar o vídeo. Ele diz aqui na 114, ele diz o seguinte: nunca me perguntes o assunto de um poema sempre fala de outra coisa, né? É claro que ele está brincando aqui, que você pode perfeitamente perguntar, né? Mas nenhuma resposta resume o poema, é isso que ele quer dizer, né? Ou é assim que eu leio essa questão, né? Quer dizer, mesmo que a gente responda o que a gente... Por isso que muitas vezes quando eu mostro um poema para alguém, eu prefiro primeiro que a pessoa me diga o que ela achou, para depois eu dizer o que eu acho. Porque senão acaba poluindo ali com a opinião do autor, né? Então isso acaba influenciando a pessoa na resposta da pessoa. Então eu prefiro que a pessoa me diga primeiro, mais ou menos por conta do que ele diz aqui, tá? Então vamos lá, a segunda, né? Tá aqui na página 156, né? E aí esse poeminha dele aqui fala sobre a coisa propriamente dita, né? Que isso é interessante também. Ele diz: a gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, e o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita, né? E é interessante pensar nessa expressão, porque a coisa propriamente dita já não é a própria coisa, é o dito da coisa que agora já não é a coisa, já é a coisa e o dito, né? Enfim, é bem isso e muito mais, né? Então, quer dizer, isso mostra aí a riqueza da poesia e tal. E aí, e se a gente não entende isso, a gente fica achando que existe verdade absoluta, ou que tudo é muito simples, né? E essas bobagens que não ajudam a pensar, né? E aí, por último, tem uma última frase dele aqui, deixa eu ver aqui, cadê? E ele diz aqui a questão da imagem dos espelhos, né? Que ele diz que jamais deves buscar a coisa em si, a qual depende tão somente dos espelhos. A coisa em si nunca, a coisa em ti. Um pintor, por exemplo, não pinta uma árvore, ele pinta-se uma árvore. Um grande poeta, bem que ele poderia dizer: tudo que eu toco se transforma em mim, né? E, bom, ele está falando aí dessa questão de que é da mesma questão que o Einstein pondera quando ele diz que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação, né? E isso também é uma riqueza que a física, né, elaborou e que a poesia já conhecia isso muito antes da física, né? Então, quer dizer,
essa frase do Mário Quintana faz todo sentido, né? E, enfim, a poesia é algo que enriquece a vida da gente aí. E, bom, né, a realidade não é só a poesia, mas a poesia faz parte da realidade, ela é também realidade, e é um aprofundamento da realidade que ajuda a gente, enfim, né, a se conectar com a vida de maneira mais inteligente e mais bonita também, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.